O que acontece quando o homem que prometeu proteger-te se torna o arquiteto da tua destruição? Para Clara Ara Reis, a sua vida de conto de fadas desfez-se no momento em que as portas do tribunal se fecharam com estrondo. Ela estava grávida, inocente e condenada à prisão por um crime que não cometeu. O acusador, o seu marido bilionário, Damian Blackwood, convencido de que ela tinha roubado uma herança inestimável. Mas o verdadeiro ladrão estava escondido à vista de todos. Uma amante venenosa que a incriminou perfeitamente. Esta é a história de uma traição devastadora, da luta de uma mãe pela sobrevivência, e de uma confissão de um marido que chegou demasiado tarde. O apartamento na cobertura parecia menos uma casa e mais uma exposição de museu imaculada, suspensa sobre o horizonte da cidade de Nova York. Cada superfície estava polida como um espelho. Cada peça de arte valia mais do que os rendimentos de uma pessoa comum durante toda a sua vida. E cada janela oferecia uma vista deslumbrante, quase divina, do mundo abaixo. Esta era agora a vida de Clara Ara Reis. Uma vida na qual tinha entrado quando casou com Damian Blackwood, o bilionário da tecnologia cujo nome era sinônimo de inovação e sucesso implacável. Aos 28 anos, Clara Ara, uma talentosa arquiteta com um espírito muito mais gentil do que o mundo impiedoso que agora habitava, sentia-se muitas vezes como mais uma bela aquisição. Ela amava Damian. Ou pelo menos amava o homem que via nos seus momentos silenciosos. O homem que acariciava a curva da sua barriga em crescimento com um olhar de verdadeiro deslumbramento, sussurrando planos para o filho deles. Mas esse homem era muitas vezes eclipsado pelo titã da indústria, o Damian Blackwood, que comandava as salas de reunião e cujo tempo era medido em milhões de dólares por minuto. A sua tenente mais confiável em tudo era Isabella Ricci. Ela era sua assistente executiva, mas o título era uma gritante subavaliação. Isabella era a sombra de Damian, a sua guardiã, o seu disco externo. Era elegante, inteligente e possuía uma ambição que ardia com a intensidade de uma chama azul. Estava com Damian há anos, muito antes de Clara Ara, e não escondia sua convicção de que compreendia Damian de formas que uma esposa nunca poderia. O desconforto constante de Clara Ara em relação a Isabella era como um zumbido de fundo. Estava na maneira como Isabella entrava na residência privada dele sem bater, com um dossiê na mão, os olhos passando por Clara Ara com um ar de frieza desdenhosa. Estava nas piadas internas que partilhava com Damian, referências a negócios e viagens que precediam a existência de Clara Ara. Clara Ara dizia a si mesma que era insegurança sua, o fantasma persistente da sua criação de classe média a fazer barulho neste palácio de vidro e aço. A origem da tempestade que se aproximava, embora ela ainda não soubesse, estava trancada no cofre privado de Damian. Era um colar conhecido como a Estrela de Atoria, uma safira azul profunda do tamanho de um ovo de tordo, suspensa numa teia de platina antiga e diamantes. Tinha pertencido a sua mãe, uma mulher de quem Damian falava com uma reverência que beirava a adoração. Numa noite, poucas semanas antes do baile anual de beneficência da Fundação Blackwood, que se realizaria na cobertura deles, Damian abriu o cofre. "Quero que o uses para o baile", disse ele, a voz suave, enquanto levantava a pesada joia da sua cama de veludo. Clara Ara arfou. O colar era frio e pesado na sua palma, irradiando uma história e um valor que assustavam. "Damian, eu não posso, isto é uma lenda, e se lhe acontecer alguma coisa?" "Nada lhe vai acontecer", disse ele, com uma confiança absoluta. Prendeu-o ao redor do pescoço dela, os dedos frios contra a pele dela. No espelho, a safira parecia engolir a luz do quarto, as suas profundezas azuis em forte contraste com o vestido branco simples dela e o brilho quente da sua gravidez. "Pertence-te agora. Tu és a senhora desta casa." Isabella, ao entrar com uma atualização da agenda, parou à porta. Os olhos dela fixaram-se no colar e, por um breve instante, Clara Ara viu algo cru e desprotegido no seu olhar. Um lampejo de inveja pura e não adulterada. Desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, substituído por um sorriso profissional apertado. "Deslumbrante, Clara Ara", disse Isabella, a voz suave como seda. "Uma joia digna de rainha. Vai ser o assunto da noite." A noite do baile foi um turbilhão de flashes de câmaras, flutes de champanhe e risos ocos da elite da cidade. Clara Ara, sentindo-se grande e desajeitada no seu vestido de maternidade feito por medida,
Usava a estrela de atoria com um sentimento paralisante de receio. Sentia o peso dela não apenas como uma joia, mas como símbolo da confiança de Damian. Tirou-a assim que ficaram a sós, os dedos a tremer ligeiramente ao entregá-la de volta a ele. Era linda, mas estou apavorada com ela, confessou com uma risada nervosa. Damian sorriu, uma expressão rara e desarmada que lhe fez o coração apertar. Tu é que eras a linda. Colocou o colar de volta na caixa, girou o mostrador do cofre e deu uma palmadinha na porta de aço. Segura e protegida. 2 dias depois, o mundo acabou. Tudo começou com uma busca frenética. Um comprador potencial, um sheik que Damian andava a tentar conquistar para um novo empreendimento internacional. Estava na cidade e mostrará interesse em ver a famosa Safira. Era um jogo de poder, uma demonstração de legado. Querendo fechar o negócio, Damian foi ao cofre. Saiu momentos depois, o rosto pálido, um músculo a tremer-lhe no maxilar. Clara Ara, onde está? Onde está o quê? Perguntou ela, levantando os olhos das plantas do berçário que estava a rever. Não brinques. O colar. A estrela. De atoria. Não está no cofre. Um medo frio, agudo e imediato atravessou-a. O quê? Isso é impossível. Tu puseste-o de volta, eu vi-te. Procuraram juntos no escritório, um exercício frenético e inútil. Não estava lá. O pânico controlado de Damian estava a escalar para algo mais feio. Foi então que Isabela apareceu, a expressão uma máscara perfeita de preocupação. Damian, o que se passa? Perguntou, correndo para o lado dele. O colar desapareceu, disse ele entre dentes, passando uma mão pelo cabelo. Foi roubado. Os olhos de Isabela arregalaram-se. Ela pousou uma mão reconfortante no braço dele, um gesto de familiaridade que irritou Clara Ara. Roubado. Mas como? A segurança aqui é. Ela calou-se, depois os olhos dela mudaram de direção, como se um pensamento terrível e repentino lhe tivesse ocorrido. Oh, Damian, não. O quê? Exigiu ele. Provavelmente não é nada, disse Isabela, hesitando para criar efeito dramático. Mas no outro dia, eu estava à procura de um catálogo de amostras no estúdio da Clara Ara. Vi uma caixa. Não pensei nada disso, mas... Ela não precisou de terminar. A insinuação ficou no ar, espessa e venenosa. O olhar de Damian virou-se para Clara Ara, os olhos endurecendo com uma suspeita que foi como um golpe físico. O meu estúdio. Clara Ara estava perplexa. Do que estás a falar? Sem dizer mais nada, Damian marchou pelo corredor até a pequena sala ensolarada que Clara Ara usava para o seu trabalho de arquitetura. Ela seguiu-o, o coração a bater-lhe contra as costelas. Isabela vinha atrás, uma presença silenciosa e vigilante. Damian revirou o quarto, a sua precisão habitual desaparecida, substituída por uma fúria desesperada. Abriu armários, gavetas, pastas de portfólio. E então, escondido numa caixa de sapatos na prateleira superior de um armário onde era uma réplica vistosa e sem valor da estrela de atoria. Damian ergueu-o. O silêncio no quarto era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante de Clara Ara. O que é isto, Clara Ara? Perguntou ele, a voz perigosamente baixa. Eu nunca vi isso na vida, balbuciou ela, a mente a rodopiar. Como é que isso foi ali parar? Quem o? Os olhos dela dispararam para Isabela. Isabela retribuiu o olhar e, pela primeira vez, não havia máscara. Havia apenas triunfo. Tu planeaste substituí-lo, disse Damian. A voz plana com horror e convicção a despontar. Levaste o verdadeiro e deixaste esta porcaria, esperando que eu não notasse durante meses, talvez anos. Não, Damian, ouve-me, suplicou Clara Ara, dando um passo na direção dele. Eu nunca, alguém pôs isso lá. Foi ela. Apontou um dedo trêmulo a Isabela. Isabela recuou, uma performance magistral de quem se sentia ferida. Eu? Clara Ara, por que dirias isso? Eu só estou a tentar ajudar. Sempre teve inveja. Ela quer o que nós temos. A voz de Clara Ara estava a subir, a tornar-se histérica, e ela sabia, mesmo enquanto as palavras saíam, que isso a fazia parecer ainda mais culpada. O rosto de Damian era como pedra.
O amor, a confiança, o homem que tinha olhado para o filho ainda por nascer com tanto deslumbramento, tudo desaparecera. No seu lugar estavam um juiz, um júri e um carrasco, todos convencidos da sua culpa. Ele via agora a esposa, a mulher de origens modestas, grávida e, talvez agora pensava ele, desesperada por garantir um futuro, caso algo corresse mal. Via a réplica sem valor e o original inestimável que faltava. Via uma traição à memória da mãe dele. Eu já não sei quem tu és, disse ele, a voz a quebrar-se com a dor da sua própria conclusão. Virou-se para Isabela. Chama a polícia. A chegada dos detetives do Departamento de Polícia de Nova York transformou o pesadelo surreal numa realidade fria e processual. A Penthouse, outrora símbolo da vida elevada de Clara Ara, tornou-se uma cena de crime. Homens de fato escuro falavam em tons baixos e sérios. A sua presença uma violação da perfeição estéril da casa. Clara Ara sentava-se num sofá de pelúcia, uma manta de cachemira apertada nas mãos, sentindo-se como se estivesse a ver um filme sobre a vida de outra pessoa. Damian era uma tempestade de fúria controlada e orgulho ferido. Apresentou a narrativa que Isabela tão habilmente tinha construído. Falou do imenso valor sentimental do colar, da sua decisão de deixar Clara Ara usá-lo, e da descoberta chocante da réplica no estúdio pessoal dela. Cada palavra era um prego no caixão dela. Sr. Blackwood, a sua esposa tinha algum problema financeiro antes de se casarem? Perguntou um dos detetives, um homem chamado Miller, com olhos cansados. Antes que Damian pudesse responder, Isabela interveio suavemente. Perdoe-me por falar fora de hora, detetive, mas trato de algumas das integrações financeiras pessoais do Damian. Havia alguns empréstimos estudantis significativos, e um pouco de dívida de cartão de crédito. Nada incontrolável, claro, mas... Ela deixou a frase no ar, grávida de insinuação. Mentiras. Clara Ara saltou para os pés. Os meus empréstimos estudantis estavam quase pagos. Eu não tinha dívidas. Damian, diz-lhes. Damian não olhou para ela. Limitou-se a dar um aceno breve, quase imperceptível, ao detetive. Havia algumas dívidas, confirmou ele, a voz rouca. Eu tratei delas quando nos casamos. Era uma verdade transformada em arma. Sim, ele tinha insistido em liquidar os empréstimos modestos dela, um gesto grandioso da sua riqueza. Mas agora, neste contexto, pintava-a como um caso de caridade. Uma mulher com um historial de precisar de dinheiro. Uma mulher que poderia ser tentada por uma safira multimilionária. Os detetives interrogaram Clara Ara. As suas negativas eram apaixonadas, as suas acusações contra Isabela fervorosas. Mas para ouvidos treinados e cínicos, ela soava como qualquer outro suspeito encurralado. A sua história parecia mirabolante. Uma assistente manipuladora a incriminar a esposa do patrão por inveja. A alternativa, uma esposa grávida trocar uma herança inestimável por uma falsificação, parecia mais simples, mais tangível. Tinham a réplica encontrada na sua posse. Tinham um motivo, por mais distorcido. Tinham a palavra de Damian Blackwood. Ela foi presa. O clique suave das algemas à volta dos pulsos foi o som mais alto que alguma vez ouvirá. Levaram-na da sua casa, passando pelas obras de arte inestimáveis e pelas vistas panorâmicas, a mente entorpecida de incredulidade. O golpe final e devastador foi o olhar no rosto de Damian quando ela foi escoltada para fora. Não era apenas raiva. Era uma decepção profunda, da alma. Ele acreditava mesmo que ela tinha feito aquilo. Os mídia desceram sobre a história como abutres. Era irresistível. A noiva de Blackwood, uma ladra. A esposa grávida do bilionário acusada de roubo de joias. O rosto dela estava por toda parte. Uma foto granulada e pouco lisonjeira de um evento da faculdade. A narrativa estava formada. Era uma interesseira que ficou gananciosa demais. A sua única tábua de salvação era sua melhor amiga Chloe, uma professora primária ferozmente leal, que entrou na esquadra como um furacão. Isto é uma loucura, Clara Ara. Vamos lutar contra isto. Vamos arranjar o melhor advogado da cidade, prometeu Chloe, as mãos agarradas às grades da cela. Mas Damian Blackwood já tinha contratado os melhores advogados, para acusação. Estava determinado a ver a justiça ser feita pela profanação da memória da mãe. Não poupou despesas.
Construiu uma muralha legal formidável que Clara Ara, com seus recursos limitados, nunca teria esperança de ultrapassar. O seu advogado nomeado pelo tribunal era competente, mas sobrecarregado, enfrentando uma equipa de assassinos legais financiada pela fúria justa de um bilionário. O julgamento foi um espetáculo público. Crucificação no banco das testemunhas. Damian era uma figura de nobreza trágica. Falou do amor pela mãe, do significado do colar, e da traição definitiva por parte da mulher em quem confiava o seu coração e o seu lar. O seu testemunho foi devastador. A sua dor, palpável para o júri. A atuação de Isabela foi ainda mais brilhante. Desempenhou o papel de testemunha relutante, a funcionária leal forçada a revelar uma verdade dolorosa. Relatou como encontrou a réplica, com lágrimas fingidas, a voz a quebrar-se enquanto descrevia a mágoa de Damian. Pintou Clara Ara como sendo secreta, queixando-se frequentemente da sua dependência financeira e expressando uma inveja casual do legado da família Blackwood. Eram mentiras pequenas e insidiosas, impossíveis de refutar e poderosas no efeito cumulativo. Quando Clara Ara subiu ao banco, a sua própria história soava frágil e desesperada em comparação. A sua voz tremia com uma mistura de terror e raiva. Tentou explicar a campanha de sabotagem subtil de Isabela, os olhares, os comentários, a constante desvalorização. Mas sem provas, as suas palavras soavam como os delírios paranoicos de uma mulher culpada a tentar desviar a culpa. Senhora Blackwood, disse o procurador, a voz a pingar com descendência. Está a pedir a este júri que acredite que a senhora Rishi, uma funcionária de confiança há 10 anos, orquestrou uma conspiração elaborada, arriscou toda a sua carreira e plantou um colar falso no seu armário. Tudo porque estava, o quê? Um pouco invejosa? Sim. É exatamente isso que estou a pedir, insistiu Clara Ara, os olhos a implorar as faces impassíveis do júri. O procurador apenas sorriu tristemente, como se lamentasse a sua ilusão. O veredicto já estava decidido. Culpada. A voz do juiz pareceu vir de muito longe ao ler a sentença. 5 a 7 anos no estabelecimento prisional feminino de Bedford Hills. Um soluço sufocado escapou da garganta de Clara Ara. Os olhos dela voaram para Damian. Procurou no rosto dele qualquer indício de dúvida, qualquer vestígio do homem que amava. Não encontrou nada, apenas uma máscara de dever frio e resoluto. Ele precisava de acreditar naquilo. Admitir sequer a possibilidade da sua inocência seria admitir o seu próprio fracasso monstruoso, a sua ingenuidade, a sua catástrofe de julgamento. Era mais fácil marcá-la como criminosa do que enfrentar o seu papel na tragédia. Enquanto os agentes judiciais a levavam, ela pressionou uma mão contra a barriga inchada. Já não se tratava apenas dela. Estavam a mandar o filho dela para a prisão com ela. Olhou uma última vez para o homem que tinha sido seu marido, seu parceiro, o pai do seu bebê. Ele virou-se, incapaz, ou indisposto, a encarar o olhar dela. A história de amor tinha terminado. A sentença verdadeira estava apenas a começar. A transição de uma penthouse nos céus para uma cela de 1,80 metros por 2,70 metros foi uma amputação brutal e esmagadora da alma. O estabelecimento prisional de Bedford Hills era um mundo de betão cinzento, portas de aço a bater, e o cheiro persistente de produtos de limpeza industrial a falhar em mascarar o odor subjacente de desespero. As primeiras semanas foram um borrão de procedimentos humilhantes, uniformes mal ajustados, e o barulho constante e opressivo da instituição. A gravidez de Clara Ara, antes fonte de alegria e antecipação, tornou-se a sua maior vulnerabilidade, e a sua única razão para sobreviver. Estava aterrorizada. Cada refeição, cada passo, cada interação era filtrada através da necessidade primordial de proteger a vida que crescia dentro dela. As outras reclusas olhavam para ela com uma mistura de pena e desdém. Era a esposa do bilionário, uma princesa caída, cuja história fora carne para os tabloides. Para elas, era uma turista no mundo da pobreza geracional e do fracasso sistêmico. A sua salvação chegou na forma improvável de Maria, uma mulher com cerca de 40 anos, a cumprir uma longa pena por assalto à mão armada. Maria era dura, com olhos que já tinham visto de tudo, e uma rede de alianças que a tornavam uma força silenciosa no bloco prisional. Viu o terror cru nos olhos de Clara Ara, a mão que instintivamente acariciava a barriga, e tomou-a sob a sua proteção.
Para de parecer assustada, disse-lhe Maria um dia no refeitório, a voz um sussurro áspero. O medo aqui é sangue na água. Tu agora és mãe, comporta-te como tal. Maria ensinou-lhe as regras não escritas. Que guardas evitar, com quem trocar para conseguir melhor comida, como tornar-se invisível. Ensinou Clara a Ara que a sobrevivência na prisão não era sobre ser a mais forte, era sobre ser a mais esperta e ver os ângulos que ninguém via. Pela primeira vez desde a sua detenção, Clara Ara sentiu uma réstia de controlo. Entretanto, no mundo exterior, Damian Blackwood tentava apagá-la. Isabela orquestrou um divórcio rápido e discreto. Ele mergulhou no trabalho com ferocidade renovada, lançando novos produtos, fechando negócios de 1.000 milhões. Ele e Isabela eram agora um casal poderoso em público. A presença dela ao seu lado era constante nas notícias financeiras. Ela mudará-se para Penthouse. As roupas dela agora ocupavam o armário que outrora fora de Clara Ara. Tinha tudo o que sempre quisera. Mas a vitória soava estranhamente vazia para Damian. A Penthouse estava mais fria. O silêncio, mais pesado. À noite, dava por si a passar diante do berçário selado, a mão a pairar sobre a maçaneta da porta. Isabela afastava-o suavemente, o toque dela reconfortante. Não te tortures, querido, murmurava ela. Ela não era a pessoa que pensavas. Ele agarrava-se a essas palavras como um mantra, um escudo contra os tentáculos rastejantes da dúvida. 7 meses depois de iniciar a pena, Clara Ara entrou em trabalho de parto. A experiência foi uma agonia primitiva, um mundo distante da suíte de parto estéril que ela e Damian tinham planeado. A enfermaria da prisão era fria e austera. O pessoal, indiferente. Maria manteve guarda à porta, garantindo que ninguém a incomodasse. Através da névoa da dor, Clara Ara focava-se numa coisa: o seu filho. Léo Reis nasceu pequeno, mas saudável. Os seus primeiros choros ecoaram na sala estéril. Ao segurá-lo pela primeira vez, Clara Ara sentiu um amor tão feroz que eclipsou toda a dor, toda a injustiça. Os dedinhos dele entrelaçaram-se nos dela e, naquele momento, ele era a única coisa no mundo que era real e verdadeira. A crueldade da sua situação tornou-se brutalmente clara. Permitiram-lhe ficar com ele apenas por um curto período, na unidade infantil da prisão. Cada dia era um presente roubado e precioso. Memorizava o formato das orelhas dele, o cheiro da pele, a forma como os olhos, tão parecidos com os de Damian, piscavam lentamente sob a luz fraca. O dia em que teve de o entregar a Chloe foi o dia em que o coração de Clara Ara se partiu verdadeiramente. Chloe estava do outro lado de um separador na sala de visitas, o rosto uma máscara de dor. Eu vou cuidar dele, Clara Ara. Juro, chorava Chloe, estendendo os braços para o bebê. Vou trazê-lo para te visitar todas as semanas. Ele vai saber quem é a mãe. Entregar Léo à sua amiga foi como arrancar um membro. Ao vê-los a afastar-se, uma parte de Clara Ara morreu. A vontade de lutar desapareceu, substituída por um vazio surdo e constante. Era apenas um número agora. Um fantasma a assombrar uma caixa de cimento. Chloe cumpriu a promessa. Criou uma página privada numa rede social, acessível apenas a alguns familiares de confiança, onde publicava fotos e atualizações sobre Léo. Era uma forma de Clara Ara ver o filho crescer à distância, através de impressões clandestinas que Maria lhe trazia. Numa noite, quase um ano após o julgamento, Damian encontrava-se acordado, sem conseguir dormir, a percorrer o feed de contactos de negócios. Uma publicação partilhada chamou-lhe a atenção. Um filho que estava a crescer sem pai, cuja mãe estava na prisão por causa dele. Viu os comentários por baixo da publicação. Um dizia: ele é igualzinho à mãe. Tão forte. Outro: aquele monstro do Blackwood nem merece saber que este anjo existe. As palavras atingiram-no com a força de um golpe físico. Monstro! Pela primeira vez, as muralhas cuidadosamente construídas da sua certeza começaram a ruir. Olhou para o bebê risonho na fotografia e não sentiu a satisfação de justiça feita, mas sim um arrepio gelado, o pavor de ter estado catastroficamente errado. A imagem de Léo a rir-se na cadeirinha ficou gravada na mente de Damian. Assombrava os seus dias e invadia os seus sonhos. Sempre que se olhava ao espelho, via os olhos do menino a encará-lo de volta. A palavra monstro ecoava no silêncio da Penthouse.
A sua certeza inabalável tinha sido o alicerce das suas ações. Ele sabia que Clara Ara era culpada. Tinha visto as provas, ouvido os testemunhos. Mas a fotografia do seu filho começou a corroer esse alicerce, até que pequenas fissuras de dúvida se espalharam por tudo. E se ele estivesse errado? A magnitude dessa possibilidade era tão imensa, tão aterradora, que mal conseguia respirar. Iniciou a sua própria investigação, silenciosa, obsessiva, operando nas sombras da sua própria vida. Não podia alertar Isabela. A sua suspeita era ainda apenas um fantasma, e ele sabia que ela era inteligente demais, demasiado enraizada na sua vida, para arriscar dar-lhe um sinal. Tinha de desfazer a história ele mesmo, fio por fio, com dor. O primeiro passo foi revisitar a narrativa que condenara Clara Ara. A sua suposta desesperação financeira. Aceitara cegamente o resumo de Isabela sobre as dívidas significativas de Clara Ara. Agora, contornou os contabilistas da própria empresa e contratou uma firma externa de auditoria forense, dando-lhes uma instrução simples. Descubram tudo o que puderem sobre as finanças de Clara Ara Reis nos 5 anos antes do nosso casamento. Enquanto aguardava o relatório, virou a atenção para os sistemas de segurança da Penthouse. Ele, melhor do que ninguém, conhecia suas capacidades. Passou horas a rever filmagens dos dias em torno do roubo. À superfície, nada estava errado. Mas Damian não procurava a superfície. Procurava o que não estava lá. Analisou os registros de entrada, a atividade dos sensores de movimento e os pontos de acesso da rede. Encontrou tarde da noite, na sala dos servidores, uma falha de 5 minutos no registro de segurança do corredor que levava ao estúdio de Clara Ara. Ocorreu às 2h17 da manhã, 3 dias antes de o colar ter sido dado como desaparecido. Para uma análise de segurança normal, pareceria uma falha menor do sistema, um reinício momentâneo. Mas Damian conhecia o seu próprio sistema. Ele não falhava. Uma falha dessa só podia ser criada manualmente, por alguém com privilégios administrativos máximos. Apenas 2 pessoas tinham esse acesso. Ele e Isabela. Um suor frio brotou-lhe na pele. Lembrou-se de estar numa chamada com Tóquio naquela noite. Tinha estado no escritório durante horas. O relatório dos auditores forenses chegou no dia seguinte. Era uma pasta fina. O resumo era claro. Clara Ara Reis tinha sido um modelo de responsabilidade financeira. Tinha 2 empréstimos estudantis pendentes, que estava a pagar antecipadamente, com pagamentos automáticos e disciplinares. O cartão de crédito tinha saldo 0. Tinha uma poupança modesta mas crescente. Não havia desespero. Não havia dívida significativa. Havia apenas uma mulher a construir cuidadosamente a sua vida. As alegações de Isabela no julgamento tinham sido uma completa invenção, uma mentira. Uma mentira deliberada e calculada. Damian sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Tinha construído seu império com base em dados, em factos, em ver através da mentira. E fora feito de tolo, pela pessoa em quem mais confiava. A imagem de Clara Ara no banco das testemunhas, o rosto coberto de lágrimas, a voz rouca a suplicar-lhe que acreditasse nela, surgiu-lhe na mente. Ele tinha virado as costas. O foco dele estreitou-se no colar falso. Na tempestade da investigação e do julgamento, ninguém se incomodou em rastrear a origem daquela réplica. Foi simplesmente usada como prova a confirmação da traição de Clara Ara. Agora era a chave. Usando um intermediário, conseguiu que o ficheiro de provas da polícia de Nova York fosse discretamente reavaliado. Contratou um investigador privado, um antigo agente do Mossad chamado Ari, especialista em rastrear o que não podia ser rastreado. À medida que Damian se aprofundava, Isabela percebeu a mudança. Ele estava distante, distraído. A intimidade fácil que tinham cultivado desde a prisão de Clara Ara evaporara-se, substituída por um frio educado e formal. "Está tudo bem, Damian?" perguntou ela numa noite, pousando uma mão no ombro dele enquanto ele olhava para as luzes da cidade. "Parece tão longe." Ele forçou um sorriso. Muita coisa na cabeça com a nova fusão. Dias longos. Ela aceitou a mentira, mas os olhos dela, aqueles olhos aguçados e inteligentes, estavam atentos. Começou a reafirmar subtilmente o seu controlo, antecipando as suas necessidades,
gerindo a agenda com uma eficiência ainda mais impiedosa, deixando-lhe pouco espaço para respirar, nenhum espaço para pensar. Ela estava a lembrá-lo de como era indispensável. Mas era tarde demais. Ele já estava a puxar o fio. Ari, o investigador, ligou uma semana depois. A réplica é trabalho teatral de alta qualidade, disse ele. A voz seca e profissional. Não é algo que se compre na rua. Os materiais são específicos. Rastreei os fragmentos de zircônia até um fornecedor que vende exclusivamente a alguns artesãos na zona dos 3 estados. Um deles é um homem chamado Antoine Dubois, que opera num pequeno estúdio no Brooklyn. Especializa-se em peças de época para filmes e encomendas privadas. Trabalha só com dinheiro. Sem rasto em papel. Marca uma reunião, ordenou Damian. O coração a bater forte. 2 dias depois, Damian estava sentado num estúdio desorganizado e empoeirado, com cheiro a metal e polimento. Antoine Dubois era um homem pequeno e nervoso, com os dedos manchados de tinta. Estava aterrorizado com Damian Blackwood, mas os métodos de Ari tinham sido muito persuasivos. Eu não quero problemas, gaguejou Antoine. Não os terás, desde que me digas a verdade, disse Damian, a voz calma e fria. Há 1 ano e meio, fizeste uma réplica deste colar. Deslizou uma fotografia de alta resolução da estrela de Atoria sobre a mesa. Antoine empalideceu, acenando lentamente. Sim, lembro-me. Um trabalho muito específico. O cliente era exigente. Descreve-a. Eu nunca vi bem o rosto dela. Usava um chapéu grande, óculos de sol. Pagava sempre em dinheiro. Mas, ele parou, tentando lembrar os detalhes. Cheirava a algo. A um perfume muito distintivo. Tuberosas, acho eu. E usava um anel no dedo indicador da mão direita. Uma serpente prateada a devorar a própria cauda. O sangue de Damian gelou. O anel de Ouroboros. Isabela usava-o todos os dias há mais de uma década. Tinha sido uma prenda do primeiro mentor dela. Nunca o tirava. Ele apanhara-a. O fio tinha sido desfiado. Agora, tudo o que restava era ver o tapete inteiro de mentiras desmoronar. A viagem de regresso a Manhattan foi um borrão. A confirmação da culpa de Isabela não trouxe alívio a Damian. Apenas uma certeza oca e nauseante. Ele não era apenas um tolo. Era cúmplice. A sua arrogância e o orgulho ferido tinham sido as armas que Isabela usará para destruir Clara Ara. E ele entregou-lhes de bom grado. Passou as 48 horas seguintes a montar uma armadilha. Movia-se com a precisão predatória e fria que normalmente reservava para aquisições hostis. Pediu a Ari que instalasse câmaras e microfones discretos de alta fidelidade no seu escritório, o mesmo onde a vida de Clara Ara fora desmontada. Instruiu a sua equipa legal a preparar 2 conjuntos de documentos. Um pacote de indemnização para Isabela, de uma generosidade sem precedentes. E outro, um dossiê completo com provas contra ela, para ser entregue ao gabinete do procurador. A peça final do plano era a isca. Chamou Isabela ao escritório numa sexta-feira à noite. Fecha a porta, disse ele, o tom casual. Há algo importante que preciso discutir contigo. Ela entrou a sorrir, a parceira eficiente, pronta para resolver um problema. Usava o anel de Ouroboros. O perfume floral de tuberosa flutuava atrás dela. Recebi uma proposta extraordinária por outra das peças da minha mãe, começou ele, gesticulando para uma caixa de veludo sobre a secretária. Este conjunto de esmeraldas. A proposta é quase boa demais para ser verdade. Antes de prosseguir, preciso que seja verificada por especialistas, e que façam uma réplica para efeitos de seguro. O processo é um pouco ortodoxo. Requer absoluta discrição. Observou o rosto dela. Por uma fração de segundo, a máscara profissional escorregou. Um vislumbre de ganância, de cálculo, cruzou-lhe as feições, antes de se suavizar novamente. Claro, disse ela. Posso tratar disso para ti. Conheço exatamente a pessoa. Discreta. Fora dos registros. Excelente, disse Damian, recostando-se na cadeira. Só em dinheiro, presumo, como Antoine Dubois. O nome atingiu-a como um choque físico. O sorriso congelou. A cor fugiu-lhe do rosto. Eu não sei quem é esse. Não sabes. A voz de Damian desceu,
perdendo toda a sua cordialidade. Ele é um artesão no Brooklyn. Ele lembra-se de ti. Lembra-se do chapéu. Dos óculos escuros. Lembra-se do cheiro a tuberosa. Damian inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos dela. E lembra-se do anel. Isabela escondeu instintivamente a mão direita atrás das costas. Isto é ridículo, Damian. Do que é que estás a falar? Estou a falar de uma falha de 5 minutos nos registros de segurança. Estou a falar de um relatório de contabilidade forense que mostra que a Clara Ara não tinha dívidas. Estou a falar de perjúrio, Isabela. Estou a falar de falsificação de provas. Estou a falar de tu mandares uma mulher inocente e grávida para a prisão. Ela fitou-o, a mente a girar, à procura de uma rota de fuga. Tentou primeiro com lágrimas. Damian, como é que sequer pensas isso? Depois de tudo o que fiz por ti. Por esta empresa. Ela envenenou a tua mente contra mim. Ela sempre teve inveja da nossa relação. Para, ordenou ele, a voz como gelo a rachar. O espetáculo acabou. As câmaras estão a gravar. Apontou para uma lente quase invisível numa estante. As lágrimas desapareceram, substituídas por uma fúria fria. A máscara não deslizou, partiu-se, revelando anos de amargura e ressentimento por baixo. Queres uma confissão? Sibilou ela, a voz baixa e venenosa. Muito bem. Sim. Fui eu. Cada pedacinho. Levantou-se, começou a andar pelo quarto como um animal enjaulado, a confissão a jorrar num turbilhão de raiva. Dei-te 10 anos da minha vida. Estive lá em cada negócio, cada crise, cada noite sem dormir. Construí este império contigo. Fui tua parceira em tudo, menos no nome. E qual foi a minha recompensa? Ficar de lado a ver-te dar tudo a uma arquiteta ingênua que nem fazia ideia do que era ser uma Blackwood. A voz dela pingava desprezo. Ela era fraca. Não te merecia. Não merecia esta vida. Eu merecia. Eu ganhei isto. O colar? Perguntou Damian, a voz oca. Pateticamente fácil, ela bufou. Mandei fazer a réplica semanas antes. Troquei-os na noite do baile, quando estavam distraídos. Conhecia os teus protocolos de segurança melhor do que os teus próprios seguranças. Plantá-lo no estúdio dela foi brincadeira de criança. E tu? Tu estavas tão cego com a memória da tua preciosa mãe e com a tua própria arrogância que acreditaste em cada palavra. Tu quiseste acreditar. Era mais fácil do que admitir que tinhas casado com alguém inferior a ti. A crueldade das palavras dela era de cortar a respiração. Ela tinha visto a fraqueza dele, o orgulho, e usou-o como alavanca para orquestrar toda a tragédia. Onde está o verdadeiro? Exigiu ele. Ela riu-se, um som áspero e feio. É o meu pacote de indemnização. O meu plano de reforma. Escondido num lugar onde nunca o vais encontrar. Damian não se mexeu. Apenas olhou para a mulher que pensava conhecer. Uma estranha cheia de veneno que ele nunca tinha visto. Não vais precisar de plano de reforma onde vais, Isabela. Premiu um botão no intercomunicador. Frank, por favor, entra, e traz o cavalheiro contigo. A porta do escritório abriu-se. 2 detetives da polícia de Nova York, o mesmo detetive Miller da investigação inicial e o seu parceiro, entraram. O rosto de Miller estava sério. Ele tinha lido o dossiê que os advogados de Damian prepararam. O rosto de Isabela ficou branco de choque genuíno. Olhou dos detetives para Damian, um último apelo desesperado nos olhos. Damian retribuiu o olhar, a expressão vazia de qualquer emoção, exceto um vasto e oco arrependimento. Acabou. Enquanto lhe liam os direitos e algemavam, o peso esmagador do fracasso de Damian caiu-lhe em cima por completo. A confissão não foi uma vitória. Foi um testemunho da sua própria cegueira monumental. Ele não estava apenas errado. Ele tinha sido um monstro. E a sua confissão, a que realmente importava, ainda estava por vir. E chegaria tarde. Muito, muito tarde. A prisão de Isabella Ricci incendiou um furacão mediático que eclipsou o escândalo original. As manchetes foram brutais. O império de mentiras dos Blackwood. Amante admite ter incriminado esposa grávida. Na nova narrativa, Damian já não era o marido traído e trágico.
Era retratado como, no melhor dos casos, um tolo ingênuo, no pior, um cúmplice cruel. As ações da Blackwood Industries caíram abruptamente quando o mercado reagiu à instabilidade e à podridão moral no centro da empresa. Para Damian, a humilhação pública não era nada comparada à agonia privada. Era assombrado pelo conhecimento de que cada clangor de uma porta de cela, cada noite solitária que Clara Hara passou numa prisão, cada momento aterrorizante do parto, era culpa sua. Ele não só permitiu que acontecesse, como alimentou tudo com a sua riqueza e raiva. Os seus advogados e uma nova equipa especializada em condenações injustas agiram rapidamente. Com a confissão completa de Isabela, as provas da conspiração e o depoimento juramentado de Damian admitindo seu erro catastrófico, o caminho legal para exonerar Clara Hara estava claro, embora ainda travado por inércia burocrática. Em Bedford Hills, a notícia chegou numa cópia clandestina do New York Post que Maria deslizou por debaixo da porta da cela de Clara Hara. Clara Hara encarou a manchete, a foto de Isabela algemada, o rosto dela uma máscara de fúria desafiadora. Ela não sentiu nada. Não houve um surto de alegria triunfante. Nenhuma sede de vingança satisfeita. Apenas um vazio profundo e exausto, como se tivesse prendido a respiração durante 2 anos e finalmente pudesse libertá-la. A liberdade estava a chegar. Mas o que significava liberdade agora? Não lhe podia devolver as primeiras palavras do filho. Os primeiros passos. Não podia apagar a memória de dar à luz numa mesa fria da enfermaria, nem o peso fantasma das algemas nos pulsos. A verdade viera à tona, mas era uma verdade marcada, danificada, que chegou muito depois da mentira já ter feito seu estrago. Damian, desesperado e quebrado, tentou visitá-la. Precisava vê-la, pedir desculpa, implorar por um perdão que sabia que não merecia. O pedido voltou com uma única palavra, carimbada de forma condenatória. Recusado. Dias depois, chegaram finalmente as ordens finais. Clara Hara Reis foi oficialmente exonerada de todas as acusações. A sua condenação foi anulada. Era uma mulher livre. O processo de libertação foi silencioso e surreal. Ela atravessou os mesmos portões por onde entrou 2 anos antes, trocando o uniforme cinzento da prisão por roupa simples que Chloe lhe trouxe. O mundo parecia demasiado alto, demasiado brilhante, demasiado rápido. Ao sair para a luz do sol, viu um circo mediático contido por barricadas. E viu-o. Damian estava de pé junto de um carro preto. Parecia magro e mais velho. Os olhos, desesperados e suplicantes, encontraram os dela do outro lado do passeio. Deu um passo hesitante na direção dela, mas Chloe colocou-se entre os dois. Uma barreira protetora e feroz. Hoje não, Damian, disse Chloe, a voz a tremer de raiva. Nunca, se depender de mim. Clara Hara nem olhou para ele. O seu olhar estava fixo no carro de Chloe, no assento de criança no banco de trás. Entrou sem dizer uma palavra, e Chloe arrancou, deixando Damian sozinho no passeio, um fantasma numa reunião para a qual não foi convidado. A primeira paragem foi o pequeno e acolhedor apartamento de Chloe no Queens. No momento em que Clara Hara entrou, um menino pequeno, de cabelos encaracolados e escuros e olhos familiares, veio a cambalear na direção delas, olhando para ela com a curiosidade de um estranho. Léo, sussurrou Chloe, a voz embargada de lágrimas. A mamã chegou a casa. Clara Hara caiu de joelhos, os braços estendidos. Léo hesitou, olhando para trás, para Chloe, a sua âncora, em busca de confirmação. O coração de Clara Hara partiu-se. E encheu-se, ao mesmo tempo. Era uma estranha para o próprio filho. Ela não se apressou. Apenas esperou. O rosto molhado de lágrimas silenciosas. Finalmente, movido pela curiosidade natural de uma criança, Léo deu alguns passos trêmulos e pousou uma mãozinha na bochecha dela. Mamã, sussurrou ele, testando a palavra. Sim, querido, soluçou Clara Hara, puxando para um abraço gentil, inspirando o cheiro doce do seu filho pela primeira vez como mulher livre. A mamãe está aqui. Segurou-o, embalando para frente e para trás no chão do apartamento da amiga. As feridas abertas dos últimos 2 anos começando, finalmente, a sentir o primeiro toque de cura. Ela estava livre. Tinha o seu filho. Mas o acerto de contas ainda estava por vir. A vida depois da prisão era um quebra-cabeças frágil e desorientador.
Clara Ara e Léo mudarão-se para um sobrado tranquilo no Brooklyn, pago com fundo de compensação para vítimas que o Estado lhe tinha atribuído. Cada dia era um processo de redescoberta. Aprendeu o ritmo da vida do seu filho, os livros favoritos, o ódio às ervilhas, o jeito como ele se ria quando ela o fazia cócegas. Estava a reconstruir a vida a partir das cinzas. Mas os fantasmas do passado nunca estavam longe. Então sê pai. É tudo o que podes fazer. Podes ver o Léo aos sábados. Vais pagar a educação dele. Nunca vais falar mal de mim para ele. Vais responder honestamente às perguntas dele quando for suficientemente crescido para as fazer. Vais viver com o que fizeste todos os dias, tal como eu tive de viver. Ele acenou com a cabeça, aceitando os termos como se fossem uma tábua de salvação. E nós? Perguntou ele, um sussurro fraco e esperançoso. Clara Ara abanou a cabeça tristemente, exausta. Não há nós. Não se reconstrói uma casa depois de a queimares até as cinzas. Eu amei-te, Damian. Mas o homem que eu amava nunca teria deixado isto acontecer. A Isabela era apenas uma serpente. Mas tu abriste a porta e deixaste-a entrar. Foste tu quem me segurou enquanto ela mordia. Ela levantou-se. O tempo com ele estava concluído. Adeus, Damian. Ela afastou-se, deixando-o sozinho no banco do parque, um bilionário com todo o dinheiro do mundo, e nada mais para comprar. A cena final da história não é de vingança, mas de resiliência silenciosa. Meses depois, Clara Ara está num pequeno escritório luminoso, uma planta de uma biblioteca comunitária estendida sobre a secretária. Ela criou seu próprio pequeno estúdio de arquitetura, focado em projetos públicos. Léo brinca com blocos no chão, ali ao lado. A vida dela já não é dourada, é real, construída com as próprias mãos. Ela é uma sobrevivente. A força dela foi forjada no fogo. Damian cumpre o seu papel, um pai de fins de semana, vivendo numa penthouse silenciosa assombrada por fantasmas. Isabela recebeu uma longa sentença de prisão. E a estrela de Atoria, recuperada de um cofre suíço, agora repousa na escuridão de um arquivo de museu. Um símbolo manchado de um amor e de uma confiança destruídos para sempre. Clara Ara Reis perdeu uma fortuna. Mas, no fim, recuperou algo muito mais valioso, ela própria. A história de Clara Ara é um lembrete angustiante de que as traições mais profundas vêm, muitas vezes, de quem mais amamos. Ela perdeu tudo, mas nunca se perdeu a si mesma. A sua luta pela verdade, e a jornada para recuperar a sua vida e o seu filho, é um testemunho da força do amor de mãe, e da resiliência do espírito humano. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em gosto e partilhe com alguém que conheça. Estas histórias de injustiça e sobrevivência merecem ser ouvidas. E não se esqueça de subscrever e ativar as notificações para não perder o próximo drama da vida real. O que achou da escolha de Damian? Conte-nos nos comentários abaixo. Qual é o preço da traição para Sebastian Thorne, um homem que tinha tudo? Era um preço que ele nunca pensou que teria de pagar. Numa tarde banhada pelo sol, numa catedral repleta da elite nova-iorquina, ele estava no altar e fez uma escolha. Ele despedaçou o coração da sua doce e discreta noiva, Lena, por uma mulher que lhe prometeu o mundo. Escolheu a ambição, escolheu o poder. Mas, no mais espetacular golpe do destino, Sebastian estava prestes a descobrir que acabará de deitar fora as chaves de um império para além dos seus sonhos mais selvagens. Ele não deixou apenas uma mulher no altar. Ele abandonou o verdadeiro trono. Esta é a história de como a rapariga silenciosa que ele descartou voltou para reclamar o seu trono e executar a mais devastadora vingança imaginável. A luz que atravessava os vitrais da Catedral de St. Patrick, na Quinta Avenida, era, por todos os meios, angelical. Pintava padrões caleidoscópicos nos pisos de mármore e nos rostos da alta sociedade nova-iorquina. Um verdadeiro quem é quem das finanças, arte e da velha aristocracia. O ar estava espesso com o perfume de 1000 lírios brancos e o zumbido baixo e expectante de uma multidão à espera de ver um conto de fadas concretizar-se. No centro de tudo, estava Lena Vance, o coração a bater como um tambor frenético contra as costelas. Num vestido Vera Wang simples mas deslumbrantemente elegante, sentia-se uma impostora.
Era bibliotecária, arquivista da NYU, com uma paixão por primeiras edições empoeiradas e pela quietude solitária da história. Como é que tinha acabado ali, prestes a casar com Sebastian Thorne, o mais formidável magnata imobiliário da cidade? Olhou para ele, de pé, alto e impossivelmente atraente no seu smoking Tom Ford. O cabelo escuro perfeitamente penteado, a linha do maxilar afiada como vidro, e os olhos, aqueles penetrantes olhos azuis, continham um universo de ambição. Durante 2 anos, ele tinha sido seu mundo. A chará encantadora, uma lufada de ar fresco nas águas infestadas de piranhas em que nadava diariamente. Amava sua inteligência serena, a sua bondade, a forma como ela não se impressionava com seus bilhões, mas sim com as histórias que ele contava sobre a infância. Ou assim ela pensava. A música do órgão cresceu. Uma peça majestosa de Bach parecia abalar os próprios alicerces da catedral. Era o momento. O oficiante, um bispo cuja presença era um testemunho da influência de Sebastian, sorriu benevolentemente. Sebastian Alexander Thorne, começou o bispo, a voz a ecoar naquele espaço cavernoso. Aceitas esta mulher, Lena Vance, como tua legítima esposa, para teres e aguardares deste dia em diante, para o melhor e para o pior, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte vos separe. Um compasso de silêncio. Depois outro. O zumbido expectante da multidão vacilou, substituído por uma tensão elétrica e imóvel. O sorriso de Lena tremia nas margens. Viu um vislumbre de algo nos olhos de Sebastian. Não era amor, nem nervosismo. Era um cálculo frio e duro. Ele pigarreou. Desviou o olhar do bispo para ela. E o calor que ela tanto apreciava desaparecera, substituído por uma frieza ártica. Não posso, disse ele. As 2 palavras foram ditas num sussurro, mas detonaram no silêncio como uma bomba. Um suspiro coletivo percorreu os bancos. Sussurros irromperam como fogo descontrolado. Lena sentiu o sangue esvair-se-lhe do rosto. O seu ramo de peônias e lírios do vale subitamente parecia pesar 1 tonelada. Sebastian, o que estás a dizer? Sussurrou ela, a voz um fio frágil. Ele não a olhou diretamente nos olhos. Fixava um ponto logo para lá do seu ombro. Desculpa, Lena. A sério. Mas eu não posso fazer isto. Deu um meio passo atrás. Uma separação física da ligação entre eles. Isto foi um erro. De repente, uma figura surgiu da primeira fila. Isabella Rossi, num vestido vermelho sangue, um escândalo por si só, deslizou em direção ao altar. Isabella era chefe de relações públicas de Sebastian. Uma mulher tão afiada e polida quanto um fragmento de obsidiana. Era tudo que Lena não era. Agressiva, abertamente sensual e carregada com um tipo de ambição que deixava cadáveres pelo caminho. Colocou uma mão perfeitamente cuidada no braço de Sebastian. Está tudo bem, Sebastian, murmurou Isabella. A sua voz alta o suficiente para que os mais próximos pudessem ouvir. Estás a fazer a escolha certa. A escolha forte. As peças do puzzle encaixaram-se brutalmente na mente de Lena, cada uma nova onda de agonia. As noites tardias no escritório, os telefonemas sussurrados, o perfume estranho e caro no casaco dele. Não era trabalho. Era ela. Sebastian olhou do sorriso triunfante de Isabella para o rosto destroçado de Lena. Isabella entende o meu mundo. O que é preciso? Ela oferece um futuro, uma parceria que pode construir um império. Tu ofereces conforto, Lena. E conforto não fecha negócios em arranha-céus. A crueldade das suas palavras era estonteante. Ele estava a reduzir o amor deles, a vida deles, a um passivo comercial. Estava a liquidá-la ali mesmo, diante de todo mundo. Os flashes das câmaras começaram. Uma tempestade predatória de luz. A imprensa, sentindo o cheiro a sangue, largou toda a aparência de decoro. Lena ficou paralisada, o mundo a inclinar-se sobre o seu eixo. Sentia centenas de olhos cravados nela. Alguns com pena, outros com desprezo, todos a julgar. Já sentia a manchete a formar-se. Magnata deixa bibliotecária no altar por executiva sedutora. A sua humilhação seria o alimento das colunas de mexericos do dia seguinte. Mas então, algo mudou dentro dela. Bem por baixo do choque e da dor, um núcleo de aço, há muito adormecido, começou a brilhar. Era o legado do seu avô,
Um homem que tinha construído um império do nada e que lhe ensinara que a dignidade era a única coisa que ninguém te podia tirar, a menos que a entregasses. Ela não chorou. Ela não gritou. Levantou o queixo, os olhos fixos nos de Sebastian num último e ardente olhar. Deixou ver a dor que causará. Mas também deixou claro que ele não a tinha destruído. Nem poderia. Virou-se para sua madrinha de casamento, a sua melhor amiga, Chloe, cujo rosto era uma máscara de fúria e incredulidade. Chloe, o meu Shiley, por favor. Com mão firme, Lena pegou no Shiley de seda e pousou-o nos ombros. Depois virou-se para a multidão, a postura artificialmente direita. Um homem idoso, de aparência distinta e olhos gentis, já se movia na direção do corredor. Era o Sr. Davis, o confidente e advogado de longa data da família. Chegou ao lado dela e ofereceu-lhe um braço firme e silencioso. Sem uma única palavra dirigida a Sebastian ou Isabella, Lena Vance, a noiva rejeitada, afastou-se do altar. O som dos seus saltos a ecoar no chão de mármore era o único som na catedral, um ritmo nítido e desafiante contra o sussurro das vozes e os cliques das câmaras. Ela estava a afastar-se de Sebastian Thorne. Mas quando as pesadas portas de carvalho se fecharam atrás dela, todos em breve perceberiam que ela estava a caminhar em direção ao seu destino. E Sebastian Thorne acabará de cometer o maior e mais catastrófico erro da sua vida. O Bentley preto ronronava através dos portões de uma vasta propriedade no condado de Westchester, um mundo afastado do circo mediático que consumia Manhattan. A propriedade era uma fortaleza de elegância antiga, protegida de olhares curiosos por uma floresta densa de carvalhos seculares e um imponente muro de pedra. Esta era Sterling Manor, um lugar que não aparecia nas páginas sociais há mais de 2 décadas. Este era o verdadeiro lar de Lena. O Sr. Davis conduziu-a até a grande biblioteca, uma rotunda de 2 andares onde o cheiro a papel envelhecido e polidor de limão era um bálsamo para sua alma desgastada. Uma lareira crepitava, lançando um brilho quente sobre milhares de livros encadernados em couro. Sentado numa poltrona de encosto alto, junto ao fogo, estava Leicester Sterling. O seu rosto era um mapa dos seus 92 anos. Os olhos, embora turvos com a idade, continuavam afiados e perspicazes. Era o patriarca. O titã por detrás da Sterling Holdings, um conglomerado multinacional com interesses em tudo, desde os mídia tradicionais à tecnologia sustentável, passando por farmacêuticas, e, ironicamente, imobiliária de luxo. Era uma lenda. Um fantasma na máquina das finanças globais. E era o avô de Lena. Ele observou-a entrar, com uma expressão de profunda tristeza e determinação férrea. Não se levantou, mas abriu os braços. Lena foi até ele, colapsando no seu abraço. A fachada de força que mantivera na catedral desmoronou-se finalmente. As lágrimas vieram, quentes e silenciosas. Ele fez a sua escolha, minha querida, disse Alistair. A voz um murmúrio grave. E ao fazê-lo, falhou no teste. Lena afastou-se, enxugando os olhos. O teste, avô? Isto era minha vida. O meu coração. Não era um jogo. Tudo é um jogo, quando está em causa uma fortuna desta magnitude, respondeu ele com suavidade, mas firmeza. Eu tinha de saber. Tinha de ter a certeza de que o homem que irias casar amava Lena Vance, a brilhante amante de livros, e não Lena Sterling, herdeira de uma dinastia. Montei uma armadilha simples. Fiz saber, através de canais discretos, que a Sterling Holdings procurava um novo CEO de fora da família, que a minha única herdeira era uma rapariga simples, sem interesse pelos negócios. Era o isco. Queria ver se Sebastian Thorne, um homem obcecado com seu próprio império, podia amar verdadeiramente uma mulher que acreditava não poder acrescentar nada ao dele. Hoje, obtivemos a resposta. A verdade assentou sobre Lena como um peso frio e esclarecedor. Todo seu relacionamento fora a fase final de um plano que durava décadas, para proteger a si e ao legado da família. Sebastian não era apenas desamoroso. Era indigno. E agora? Perguntou ela, a voz já com um traço de força. Alistair apontou para uma grande secretária de mogno. Sobre ela estava um único portfólio de couro azul escuro. Agora, disse ele, com um brilho nos olhos. Deixas de ser Lena Vance. Está na hora de te tornares quem sempre foste destinada a ser.
O Sr. Davis aproximou-se e abriu o portfólio. Lá dentro estavam documentos, declarações de voto e uma carta. Era a abdicação oficial de Alistair. Ele ia deixar o cargo de presidente do conselho da Sterling Holdings e transferir o controle da empresa, 51%, para ela. Com efeito imediato. Lena fitou os documentos. O seu nome impresso em tinta preta. Lena Sterling. Murmurou ela. Sou arquivista, avô. Conheço manuscritos do século XIV, não aquisições corporativas. Disparate, resmungou Alistair. Tens a mente mais brilhante que conheço. Vês padrões. Compreendes a história. E os negócios são apenas história a acontecer. Tens o meu sangue nas veias. O Sr. Davis e o nosso conselho vão guiar-te. Vais aprender mais depressa do que imaginas. Mas o teu primeiro ato é pessoal. Apontou para um dossiê mais pequeno ao lado do portfólio. Era sobre a Thorne Global Properties. Sebastian Thorne pensa que é um rei, disse Alistair, a voz a gelar. Todo o seu império está assente em alavancagem e expansão agressiva. O seu projeto principal, a Alesian Tower, é a peça-chave do seu futuro. Ele investiu cada grama do seu capital e reputação nela. Mas o projeto, e a empresa, têm uma vulnerabilidade. Um único ponto de falha. O Sr. Davis abriu o dossiê. Era um título de propriedade. O Thorne adquiriu todos os terrenos, menos um. Um pequeno, mas crucial, bem no centro. Um edifício histórico protegido, que a Câmara Municipal se recusa a deixar demolir. Ele anda há um ano a tentar comprá-lo ao seu dono recluso, uma empresa fantasma sediada na Suíça. Acha que está perto de fechar negócio. Lena olhou do título para o avô, a compreensão a nascer-lhe nos olhos. Não me digas. Alistair Sterling sorriu. Um sorriso raro e predador. Essa empresa é, claro, propriedade da Sterling Holdings. O título desse edifício, minha querida, é agora teu. A grandiosa Alesian Tower de Sebastian Thorne não pode ser construída sem a tua permissão. O futuro dele está literalmente nas tuas mãos. Sterling. Ela não fez a sua entrada num gala ou num baile de beneficência, mas sim na primeira página do Wall Street Journal. O artigo foi uma jogada de mestre em relações públicas, orquestrada pela experiente equipa de comunicação da Sterling Holdings. Trazia um retrato deslumbrante de Lena, já não a suave e discreta bibliotecária, mas uma mulher de presença formidável, vestida com fato Armani sob medida, da cor da meia-noite. O cabelo, num corte elegante e imponente. O olhar que lançava da fotografia era o do avô, inteligente e inabalável. A manchete era simples e devastadora. A sucessão Sterling. Alistair Sterling cede controlo de império multimilionário à neta Lena Sterling. A reportagem detalhava sua vida pacata como Lena Vance e apresentava-a não como um engano, mas como um período de observação deliberada, uma princesa entre o povo para entender o mundo que estava destinada a influenciar. Mencionava os seus méritos acadêmicos, a sua inteligência e o profundo respeito que nutria pelo legado Sterling. Não havia uma única menção a Sebastian Thorne. Não era necessário. As páginas sociais, ligando os pontos com um prazer quase selvagem, fizeram esse trabalho por ela. A noiva abandonada não era um caso de piedade. Era uma monarca que acabará de receber a sua coroa. No seu escritório na cobertura com vistas panorâmicas sobre a cidade que planeava conquistar, Sebastian Thorne fitava o jornal. Um sentimento de vertigem apoderava-se dele. Não pode ser, murmurou, o jornal a tremer nas mãos. É um truque. Uma Lena Sterling diferente. Isabela, a passear pela sala como uma pantera enjaulada, arrancou-lhe o jornal das mãos. Não sejas idiota, Sebastian. Olha para ela. O cabelo está diferente. As roupas estão diferentes. Mas os olhos são os mesmos. Atirou o jornal para a secretária dele. Meu Deus! Tu não a deixaste apenas. Humilhaste publicamente a única herdeira de uma das maiores fortunas privadas do continente. Foste mexer com o fantasma. E o fantasma afinal era uma deusa com uma linha de crédito de 9 dígitos. O telefone na secretária de Sebastian tocou. Agudo, insistente. Era o seu banqueiro da Goldman Sachs. Sebastian, disse a voz do outro lado,
desprovida da sua habitual cordialidade. Precisamos de falar sobre o financiamento da Allion. Com os novos desenvolvimentos em relação ao terreno de Oak Haven, o Conselho está nervoso. A estabilidade do projeto está em causa. Precisamos de garantias. Antes que Sebastian pudesse formular uma resposta, entrou outra chamada. Era um investidor-chave do Dubai, a cancelar o seu compromisso de 9 dígitos. A notícia estava fora. O projeto principal da Thorne Global estava morto na água, mantido refém pela própria mulher que o CEO tinha descartado. Sebastian começou a suar frio. Isto não era apenas um embaraço pessoal, era uma catástrofe corporativa. A senhora Sterling não está disponível. Todas as questões relacionadas com a propriedade em 24 Oak Street devem ser dirigidas à sua equipa jurídica. Sem mais comentários. A mensagem era clara. Não haveria negócios à porta fechada. Nem apelos pessoais. Tudo seria tratado conforme o livro. Através de camadas de advogados e procedimentos corporativos, desenhados para esvaziá-lo lentamente. Entretanto, Lena presidia sua primeira reunião oficial do Conselho, na sala de conferências do último andar da Sterling Tower. A sala era imponente, uma vasta extensão de vidro e aço com vista para o Central Park. Mas Lena sentia-se surpreendentemente calma. Tinha passado as últimas 72 horas numa panela de pressão de briefings com o Sr. Davis, absorvendo décadas de história corporativa, estratégia e finanças. A sua mente de arquivista, treinada para encontrar e conectar peças díspares de informação, absorveu tudo a uma velocidade impressionante. Sentou-se à cabeceira da mesa, o mesmo lugar que o avô ocupará durante 50 anos. Os membros do conselho, uma coleção de executivos grisalhos e experientes, inicialmente céticos, agora olhavam para ela com novo respeito. Bom dia, começou ela, a voz firme e clara. O primeiro ponto da nossa agenda é o projeto Rouxinol. Esse era o nome que ela própria dera à operação em torno de Sebastian Thorne. A Thorne Global fez uma oferta preliminar de 200 milhões de dólares pelo edifício de Oak Haven, reportou o Sr. Davis. Já é 50 milhões acima do valor de mercado. Ele está desesperado. Rejeite, disse Lena sem hesitar. Um membro do conselho, Marcos, sem relação com Sebastian, embora causasse sempre confusão, levantou uma sobrancelha. Senhora Sterling, com todo respeito, é uma oferta incrível. Podemos lucrar imenso. O lucro não é o objetivo principal aqui, Marcos, afirmou Lena calmamente. O objetivo é a alavancagem. O edifício de Oak Haven é um marco histórico registrado. Foi desenhado pela minha trisavó, uma arquiteta de renome. Não vamos vendê-lo. Não vamos demoli-lo. Vamos restaurá-lo. Deslizou um novo conjunto de plantas pelo tampo da mesa. Contratei os melhores arquitetos de preservação histórica do mundo. Vamos transformar o Oak Haven no novo quartel-general da Fundação de Artes Sterling. Será um museu, uma galeria e um centro de preservação cultural. Começamos as obras daqui a um mês. A sala ficou em silêncio, atônita com a ousadia da jogada. Ela não estava apenas a bloquear Sebastian. Estava a erguer um monumento bem no coração do sonho desmoronado dele. Era uma aula magistral em humilhação estratégica. A mensagem era clara. Quiseste construir um monumento à ganância? Eu construirei um à cultura, sobre as cinzas do teu. A decisão irá gerar imenso apoio público, continuou Lena, a voz agora cheia de impulso. Posiciona a Sterling Holdings como protetora do patrimônio, e não como sua destruidora. Os benefícios fiscais são imensos. E o valor a longo prazo para nossa marca é inestimável. Alguma pergunta? Nenhuma. Pela primeira vez, o conselho não via apenas a neta de Alistair. Via uma líder. Uma Sterling de pleno direito. A notícia saiu nessa mesma tarde. Não como ataque, mas como comunicado de imprensa, sobre uma nova e gloriosa iniciativa filantrópica. Mas para Sebastian Thorne, era uma declaração de guerra. Membros do conselho, e que a recente iniciativa filantrópica de Lena era um projeto vaidoso e irresponsável que estava a custar uma fortuna aos acionistas. Lena sentia o golpe de cada artigo, de cada sussurro. Tinha esperado uma luta empresarial, uma guerra de números e contratos. Mas isto era diferente.
Isto era um ataque à sua identidade. Estão a pintar-me como louca, estúpida ou uma fraude. Disse ela durante uma sessão estratégica noturna com o Sr. Davis e o seu novo chefe de segurança, um ex-agente do MI6 chamado Coninkide. Cada movimento que fazemos, eles distorcem como fraqueza. Isto é a assinatura da Isabella Rossi. Respondeu Coninkide, com um tom sombrio. Tinha compilado um dossiê espesso sobre ela. Ela não combate os factos, ela fabrica ficção mais apelativa. Cria dúvida, e no tribunal da opinião pública, a dúvida vale tanto quanto a culpa. Então como combatemos isto? Perguntou Lena, a frustração a infiltrar-se na sua voz. Divulgamos comunicados a desmentir cada mentira? Vamos parecer desesperados. Não, aconselhou o Sr. Davis, a sua calma um verdadeiro ponto de apoio. Não jogamos no campo dela. Não nos sujamos. A regra do teu avô era simples. Nunca lutem com porcos. Ficam sujos, e além disso, o porco gosta. Continuamos com a nossa estratégia. E lançamos uma contraofensiva. Mas a nossa será baseada na verdade. A contraofensiva Sterling foi uma tempestade silenciosa. A equipa jurídica começou a apresentar ações por difamação, não com conferências de imprensa barulhentas, mas com precisão metódica e discreta que provocou um arrepio nas redações que publicavam as histórias de Isabella. A mensagem era clara. Se imprimirem uma mentira sobre Sterling, serão responsabilizados nos tribunais. Vários blogs menores recuaram imediatamente. Ao mesmo tempo, a equipa de comunicação de Lena lançou uma série de reportagens sobre a verdadeira Lena Sterling. Não negaram as fotos antigas, celebraram-nas. Uma reportagem na Vogue, intitulada Do Campus a CEO, apresentava Lena como uma mulher moderna e relacionável. Não esconderam seu passado como bibliotecária, destacaram-no. Um segmento num canal de notícias mostrou como as suas competências como arquivista, encontrar valor, ver padrões, preservar história, a tornavam perfeitamente qualificada para liderar uma empresa com legado como a Sterling. Enquanto Isabella lutava nas sombras, Lena estava a construir um império de luz. Sebastian, no entanto, estava a perder a paciência. A campanha de difamação não estava a funcionar com rapidez suficiente. O seu projeto estava estagnado, os investidores estavam a fugir. E todos os dias, o magnífico edifício de Oak Haven, agora coberto de andaimes com brasão Sterling, era um lembrete da sua impotência. Isto está a demorar demasiado. Rugiu ele para Isabella no escritório. A reputação dela está praticamente intacta e o meu império está a sangrar. Preciso de algo maior. Algo que a destrua. Estou a trabalhar nisso, retrucou Isabella, o estresse finalmente a vir à tona. Mas ela é limpa, Sebastian. Irritantemente limpa. A vida dela é um livro aberto. E o livro é aborrecido. Não há nada aqui. Então encontra algo que não esteja no livro. Rugiu ele. Todos têm um segredo. Um amante antigo. Um escândalo de família. E os pais dela? Morreram quando ela era jovem, certo? Num acidente de carro? Temos a certeza? Os olhos de Isabella brilharam com uma centelha cruel. Essa é uma pergunta interessante. A nova linha de ataque foi monstruosa. Um blogger conspiracionista notório, financiado por uma fonte anônima, publicou um artigo extenso intitulado A Tragédia Sterling, Acidente ou Assassinato? Era uma peça nojenta de ficção, que insinuava que Alistair Sterling poderia ter estado envolvido na morte do próprio filho, pai de Lena, para manter o controle da empresa, e que a reclusão da neta era um método de a manter calada. No momento em que leu o artigo, Lena soube que uma linha fora ultrapassada. Isto já não era sobre negócios, nem sobre vingança. Era sobre a profanação da memória dos seus pais. Estava no escritório do avô quando leu as palavras. A visão toldada por lágrimas furiosas. O tempo da alavancagem acabou. O tempo da defesa acabou. Agora, vamos arruiná-lo. Pegou no telefone. Coninkide, venha até aqui. E traga-me o dossiê vermelho. Sr. Davis, quem também estava na sala, empalideceu ligeiramente. Alistair, tens a certeza?
Tínhamos concordado que isso era uma arma de último recurso. Ele atacou o meu filho morto, rosnou Alistair. Isto é o último recurso. Koninkaid entrou, segurando uma pasta fina de cor vermelha. Continha os resultados da verificação de antecedentes aprofundada que a equipa de segurança da Sterling realizará sobre Sebastian Thorne quando ele começou a namorar Lena. Era procedimento padrão para a família. Uma forma de verificar qualquer pessoa que se aproximasse demais. A maioria dos dossiês era fina. O de Sebastian não era. Sebastian Thorne não construiu seu primeiro edifício com um empréstimo bancário e um sonho, como conta sua versão oficial. Começou Koninkaid, abrindo a pasta. O seu capital inicial veio de um homem chamado Viktor Rykov, um oligarca com ligações profundas e documentadas ao crime organizado. O dinheiro era sujo. Temos os registros das transferências, enviadas através de uma série de empresas fantasma nas Ilhas Caimão. Além disso, a empresa dele tem um padrão de aquisição de propriedades através de métodos agressivos, muitas vezes predatórios. Para o projeto da Sorro Tower, há 5 anos. Vários incêndios acidentais ocorreram nos prédios de renda controlada no terreno que ele precisava, forçando os inquilinos a saírem. O relatório dos bombeiros foi inconclusivo, mas um dos executivos juniores de Thorne recebeu um bônus substancial uma semana depois. Esse executivo agora vive num país sem tratado de extradição com os Estados Unidos. A sala ficou em silêncio. Isto não era apenas sujidade. Isto era potencial atividade criminosa, incêndio doloso, branqueamento de capitais. Guardamos isto, disse o Sr. Davis calmamente, porque expor esta informação desencadearia investigações federais e prejudicaria muitos empregados inocentes da Thorne Global. A preocupação dele com os meus funcionários inocentes foi zero, quando me humilhou publicamente, disse Lena, a voz dura como diamante. A preocupação dele foi zero quando difamou os meus pais mortos. Ele perdeu qualquer direito à minha misericórdia. Ela olhou para o avô. Ele assentiu com um único e firme aceno. Koninkaid, ordenou Lena. A voz agora ecoar com autoridade renovada. Não vais vazar isto para um blog de mexericos. Vais compilar um relatório completo, com provas documentadas. E vamos enviá-lo para 2 lugares. Fez uma pausa. Inspirou fundo. Este era o ponto sem retorno. O Departamento de Justiça. E a primeira página do New York Times. A reportagem do New York Times saiu numa manhã de terça-feira. Não foi enterrada na seção de negócios. Foi a manchete principal, acima da dobra. As sombras de Thorne. Investigação revela ligações do magnata ao crime organizado. Alegações de incêndio e fraude financeira. O artigo foi uma obra-prima de jornalismo investigativo. Meticulosamente documentado, corroborado com registros bancários, declarações juramentadas e confirmações anônimas de fontes dentro do sistema de justiça. Revelava as origens sujas do capital inicial de Sebastian, vindo de Viktor Rykov, e apresentava uma linha temporal condenatória dos acidentes que facilitaram o projeto de Sorro. A implicação era clara e inegável. O império de Sebastian Thorne foi construído sobre um alicerce de criminalidade. As consequências foram instantâneas e apocalípticas. Às 9h31, um minuto após o sino de abertura da bolsa, a negociação das ações da Thorne Global Properties, TGP, foi suspensa, após uma queda de 70% causada por vendas em pânico. Às 10h30, agentes federais do FBI e da SEC invadiam a sede da TGP com mandados, confiscando servidores, documentos, arquivos inteiros. As imagens dos agentes de expressão carregada a esvaziarem o coração da empresa foram transmitidas em direto em todos os principais canais de notícias. Sebastian assistiu a tudo da sua cobertura. O ecrã da televisão refletia nos seus olhos, agora vazios e incrédulos, o dossiê vermelho. Ele soube instintivamente que isto era obra de Lena. Isto não era uma campanha de boatos. Era uma execução pública, com uma guilhotina feita de factos. O seu telefone, que tocará sem parar, ficou em silêncio. Os seus amigos poderosos. Os investidores. Os banqueiros.
Não ligavam para oferecer apoio. Estavam a fugir, a cortar laços com um homem agora radioativo. Isabela estava ali. O rosto pálido. A compostura habitual. Desaparecida. Estava a fazer as malas. O que estás a fazer? Perguntou Sebastian, a voz oca. O que parece? Respondeu ela, sem o encarar. Estou a sair. Isto acabou. Sebastian. Tu acabaste. A empresa acabou. Podemos lutar contra isto, disse ele, com desespero na voz. Tu és uma gênia das RP. Podes dar a volta. Ela parou, finalmente, e virou-se para ele. O rosto uma máscara de desprezo. Dar a volta? Há uma investigação federal por crime organizado? Estás louco? Eu sou executiva de comunicação. Sebastian. Não sou milagreira. O meu trabalho é lapidar gemas. Não polir trampa. E neste momento, tu és a maior, mais tóxica trampa de Nova York. Mas, nós, gaguejou ele. O nosso futuro. O império que íamos construir. Isabela soltou uma risada seca e cruel. O nosso futuro? Eu agarrei-me ao que pensava ser um foguete. Afinal, era um torpedo apontado ao chão. Foste tu que provocaste isto. Foste tu que cutucaste o urso. Não, cutucaste a deusa. E ela reduziu-te a pedaços. E eu não vou ser arrastada para os escombros contigo. Fechou a mala com um zíper firme. O meu nome estava nos contratos de relações públicas. Não nos contratos de empréstimo com mafiosos. Os meus advogados já estão a redigir uma declaração, atestando a minha total e completa ignorância das tuas atividades paralelas. Adeus, Sebastian. E saiu, sem olhar para trás. Ficou sozinho, no apartamento opulento e silencioso que agora parecia um túmulo. O império tinha desaparecido. A mulher que escolhera pela ambição tinha o abandonado no momento em que essa ambição se tornou insustentável. Tudo o que lhe restava eram os fantasmas das suas escolhas. E a memória de Lena. No silêncio esmagador, a sua mente, pela primeira vez em anos, estava livre do ruído da ambição e da ganância. Começou a lembrar-se, não dos grandes gestos, mas dos pequenos, silenciosos momentos com Lena, do sorriso dela ao encontrar um livro raro, do chá quente que lhe preparava quando ele chegava esgotado, sem perguntar pelos negócios, mas pelo seu dia. Lembrou-se de uma caminhada por Central Park no outono, a mão dela na sua. E como, por algumas horas, ele não era Sebastian Thorne, o magnata. Era apenas Sebastian, um homem apaixonado. Chamou aquilo de conforto. Desprezou-o como uma fraqueza. Agora, nos destroços da sua vida, percebeu que esse conforto, essa aceitação incondicional, foi a única coisa real que ele alguma vez teve. Trocou um tesouro por uma bugiganga. E a bugiganga virou pó nas suas mãos. Os dias que se seguiram foram um borrão de reuniões legais, depoimentos e vergonha pública. Os seus bens foram congelados. A sua empresa, desmantelada por administradores judiciais. O projeto da Elysian Tower foi declarado oficialmente morto. O terreno vazio um monumento à sua arrogância. O nome Thorne, outrora símbolo de sucesso, tornou-se sinônimo de escândalo. Numa noite, quebrado, encontrou-se do outro lado da rua do edifício Oak Haven. Os andaimes tinham desaparecido. Tinha perdido a empresa. Tinha perdido dinheiro. ChatGPT Said. E pela sua reputação. A única coisa que ainda tinha para perder era o orgulho. E percebeu que isso já não valia nada. Tinha de haver. Tinha de a enfrentar, uma última vez. O mundo encolhe quando se perde tudo. Para Sebastian Thorne, encolher até o tamanho de um único quarteirão. Aquele dominado pela imponente torre de vidro e aço da Sterling Tower. Conseguir uma reunião com Lena Sterling agora era mais difícil do que uma audiência com o Papa. As chamadas que antes o conectavam aos mais poderosos da Terra eram agora recebidas por recepcionistas educadas mas impenetráveis. Os seus e-mails desapareciam num abismo digital, provavelmente filtrados para uma pasta com o nome Magnatas em Desgraça. Era um pária. Um fantasma a assombrar os contornos de um mundo que o expulsara violentamente. As paredes do Império Sterling eram perfeitas e intransponíveis. Então,
Esperou. Era tudo o que lhe restava. Despido de propósito, essa vigília tornou-se o seu novo e patético ofício. Ficava de pé, do outro lado da rua, em frente à entrada da torre. Um homem que outrora possuíra horizontes. Agora reduzido a observar os movimentos de um único edifício. Nos primeiros dias, a imprensa tinha sido impiedosa. Tiravam fotos dele, uma figura patética e esvaziada, num fato amarrotado. A presença outrora imponente substituída por um herdeiro assombrado e desesperado. Mas ele não se importava. A humilhação era agora sua realidade. Uma vestimenta que usava tão constantemente como a própria pele. Ao terceiro dia, os jornalistas perderam o interesse. Passando para o próximo escândalo. Ficou sozinho, com as multidões indiferentes da cidade. As pessoas passavam apressadas por ele. Um rio de ambição e propósito. Nenhuma olhando duas vezes para o homem que um dia fora um titã entre eles. Olhava os reflexos nas montras. Não o seu, que não conseguia encarar, mas o reflexo da torre. Observava o sol brilhar nos andares mais altos. Os andares onde ela estava, a orquestrar um mundo onde ele já não tinha lugar. Era o fim da tarde do terceiro dia quando aconteceu. Um Bentley preto elegante, silencioso como uma sombra, saiu pela entrada privada da torre. O coração de Sebastian bateu contra as costelas. Sabia que era o carro dela. Ele próprio tinha comprado, como presente de aniversário. Numa vida passada. Deu um passo em frente, não agressivo, mas com um desânimo derrotado nos ombros. Os olhos fixaram-se na janela traseira escurecida. Durante um longo e agonizante momento, o carro continuou a andar. Sentiu a onda familiar do desespero a envolver-lhe o corpo. Claro! Por que haveria ela de parar? Mas então, inacreditavelmente, as luzes de travagem acenderam-se. O carro deslizou até parar. Através do vidro escuro, conseguiu distinguir a silhueta dela. Viu a cabeça virar-se ligeiramente. Depois, com um aceno subtil ao motorista, a porta traseira clicou. Abriu-se. Não era um acolhimento. Era uma convocação. Um convite à cova do leão. Atravessou a rua cambaleando. As pernas trêmulas. Entrou no interior opulento. A porta fechou-se com um clique suave e definitivo, selando no interior. O silêncio foi imediato. E esmagador. Um peso físico que o comprimia. O ruído da cidade desapareceu, substituído por uma quietude mais pesada do que qualquer conversa. O interior cheirava a couro caro, e ao perfume fino e limpo de lena, jasmim e papel antigo. O aroma que em tempos significava lar. Agora provocava uma dor profunda e aguda no vazio do seu peito. Ela não olhou para ele. O olhar mantido em frente, o perfil delineado contra o vidro. Enquanto o carro se movia silenciosamente pelo trânsito da cidade. Querias ver-me, Sebastian? Disse ela. A voz, um instrumento calmo e nivelado. Não era zangada. Não era triunfante. Nem sequer triste. Era friamente neutra. A voz de uma CEO a lidar com um inconveniente menor e não agendado. Tem 5 minutos. As palavras, tão desprovidas de emoção, cortaram mais do que qualquer grito. Ele engoliu em seco, tentando encontrar a voz. Lena, eu. Mas o nome dela, dito por ele, soava estranho e errado na sua própria boca. A voz falhou. Teve de começar de novo. Estou tão desculpado por tudo. ChatGPT Said. O que fiz no altar foi imperdoável. Eu sei disso. Fui um tolo. Um cego, arrogante, patético tolo. Ela permaneceu em silêncio. A postura perfeita. As mãos pousadas com calma no colo. A sua imobilidade era desconcertante. Não lhe oferecia raiva contra a qual lutar, nem tristeza a que pudesse apelar. Era um vazio. Ele continuou. As palavras saíam num jorro desesperado e desajeitado. Passei a vida toda a correr atrás de uma versão do sucesso que não existia. Uma miragem. Pensei que o poder era acumular coisas. Prédios, empresas, influência. Pensei que o amor era uma transação. Uma fusão. Uma parceria que tinha de ter retorno garantido. Arriscou olhar para ela.
O perfil dela parecia um camafeu esculpido em marfim. Lindo e impossivelmente distante. A Isabela. Ela não foi a causa. Foi um sintoma. Um espelho das piores partes de mim. Os lados mais feios da minha ambição. Escolhê-la foi como escolher uma parte de mim, que achei que precisava para vencer. Vi um músculo contrair-se levemente na mandíbula dela. O único sinal de que ela estava a ouvir. Vejo isso agora, disse ele, num sussurro despido. A fachada polida do magnata tinha desaparecido, deixando à mostra o homem despedaçado por baixo. Vejo o que deitei fora. Não era pelo dinheiro, Lena. Juro-te. Mesmo que soubesse do teu nome, da tua família, não teria importado. Porque eu era demasiado cego para ver o verdadeiro valor, que estava bem à minha frente. O que eu rejeitei? Foste tu. A tua bondade. A tua força silenciosa. A forma como vias a mim. Não a minha conta bancária. Tinha tudo o que importava. Em ti. E fui demasiado estúpido para perceber. Finalmente quebrou. O peso do arrependimento esmagava-lhe o peito. Os ombros caídos. Cobriu o rosto com as mãos. Perdi tudo. A minha empresa. A minha reputação. E mereço. Mereço cada gota disto. Não estou aqui para pedir o edifício. Não estou aqui para pedir nada. Estou só aqui para dizer que estou desculpado. E que eu amei-te. Amei-te mesmo. Só. Estava demasiado partido para saber o que fazer com isso. O carro parou suavemente. Sebastian ergueu o olhar, desorientado. Estavam estacionados diante de um pequeno edifício discreto em Greenwich Village. Durante um segundo, o coração parou. Não o reconheceu. Depois, atingiu-o. Era a biblioteca. A antiga biblioteca dela. Lena finalmente virou a cabeça e olhou para ele. O olhar direto. Inflexível. Os olhos claros. Firmes. Nenhum traço da mulher adorada que ele deixará no altar. O calor tinha desaparecido. Substituído por uma clareza dura e brilhante. Dizes que não foi pelo dinheiro, Sebastian. Disse ela, a voz suave mas com aço por baixo. Mas as tuas ações dizem o contrário. Tu não me deixaste apenas. Humilhaste-me publicamente. Da forma mais calculada possível. Diante dos nossos amigos. Das nossas famílias. E do mundo. Avaliaste o meu valor. E achaste que era insuficiente. Ela apontou, com um gesto elegante, para a janela da biblioteca. Vês aquele edifício? Foi ali que eu fui feliz. Foi ali que me senti rica. O meu valor não estava num fundo escondido. Estava na vida tranquila e significativa que construí por mim mesma. Nos meus termos. Uma vida que tu olhaste. E consideraste insuficiente. Ela inclinou-se ligeiramente. E, pela primeira vez, ele viu uma centelha do fogo que agora ardia nela. O mesmo fogo que um dia ardera no avô dela. E quando percebeste o teu erro catastrófico, não pediste desculpa. Não te arrependeste. Tu e a tua amante tentaram destruir-me. Atacaram a minha competência. A minha reputação. E depois cometeste o único pecado verdadeiramente imperdoável. Profanaste a memória dos meus pais. Foste tu que o fizeste, Sebastian. Não um homem de negócios a proteger os seus ativos. Não um magnata em guerra. Mas um homem cruel. A reagir com raiva porque o ego ficou ferido. As palavras dela atingiram-no com a força de um murro físico. Ele não tinha defesa. Nada a dizer. Ela tinha razão. Em tudo. O dossiê vermelho, disse ela, confirmando a pior suspeita dele. Sem um traço de triunfo. Tínhamos essa informação muito antes do casamento. O meu avô acredita em estar preparado. Mas nunca teríamos usado. Não somos do tipo que arruína pessoas. É sujo. É, francamente abaixo de nós. Mas tu forçaste a minha mão. Declaraste guerra total. Não a uma empresa. A uma pessoa. Tornaste isto pessoal. Tornaste isto sobre a minha alma. A honra da minha família. Por isso, tive de mostrar-te o que é guerra total. Com uma graça tranquila, ela abriu a porta. É aqui que a nossa conversa termina. Para sempre. Lena, por favor.
implorou ele. O último grito desesperado de um homem a afogar-se. Não resta nenhuma hipótese de perdão, por nada. Ela parou à porta. Olhou-o por cima do ombro. O rosto indecifrável. Não era piedade, mas talvez a frieza de um capítulo encerrado. A mulher que tu amaste, ou pensaste que amaste, chamava-se Lena Vance. Disse ela, a voz suavizando só o suficiente para que doesse mais. E o homem que ela amava era um fantasma que ela criou na sua cabeça. Nenhum desses dois existe mais. Tu destruíste ambos naquele dia no altar. Ela saiu do carro, e sem olhar para trás, fechou a porta. O clique sólido e silencioso ecoou como o fechar de um cofre. Sebastian observou-a a afastar-se. A postura ereta. O passo firme. Uma rainha a regressar ao seu reino, deixando-o abandonado nos escombros que ele próprio criou. A divisória baixou. O olhar do motorista cruzou-se com o dele no espelho retrovisor. Para onde, senhor? Sebastian Thorne não tinha resposta. A pergunta era absurda. Para onde vai um fantasma? Não tinha mais onde estar. Ninguém mais para ver. Tinha voado tão perto do sol quanto um homem podia. E fora queimado. Não pelo fogo da ambição, mas pelo gelo da sua própria traição sem coração. O xeque-mate estava completo. Ele não tinha apenas perdido o jogo. Tinha sido apagado do tabuleiro. No fim, Sebastian Thorne aprendeu a lição mais difícil de todas. A verdadeira riqueza não se mede em ações ou metros quadrados, mas em caráter. E o seu? Estava falido. Tinha o mundo na ponta dos dedos. E escolheu um punhado de pó, cego por uma ganância tão profunda, que não conseguiu reconhecer o tesouro inestimável bem à sua frente. Lena Sterling não apenas reclamou o seu direito de nascença. Ela forjou um novo destino das cinzas do seu desgosto, provando que o maior poder não está no que herdas, mas em quem escolhes tornar-te. E você? Acha que a vingança de Lena foi justificada? Ou ela foi longe demais? Sebastian merece redenção? Diga-nos nos comentários. Asterisco asterisco, esta história é um poderoso lembrete de que o karma, assim como o mercado, sempre acerta as suas contas. Se ficou cativado por esta história de traição e justiça suprema, clique em gostei. Partilhe com alguém que adore um bom drama. E subscreva o canal para mais histórias inesquecíveis. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum episódio.